A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse é o último vídeo da série 150 razões para você deixar de ser protestante e se tornar um cristão católico fervoroso, um dos maiores teólogos católicos dos Estados Unidos, vindo do protestantismo, que se converteu do protestantismo com toda a sua igreja, toda a sua seita para o catolicismo, não é? Ele que, se eu não me engano, aqui faleceu em 2013. E ele dá aqui 150 razões para você deixar de ser protestante e se tornar um católico verdadeiro. Esse é o último vídeo. Dê o like, comente, se inscreva, ative o sino para todas as notificações, comente, porque esses 5 vídeos você pode selecionar aí e fazer uma playlist, se você quiser. Faça uma playlist com esses vídeos, você que tem, né? Coloque uma playlist com esses 5 vídeos com o título 150 razões para deixar de ser protestante, entende? Então, você é livre para fazer isso. Muito bem. Vamos lá, o último vídeo, do 121 ao 150. Vamos lá? Bom vídeo a todos. Deus abençoe, sejam bem-vindos e bem-vindas. O Concílio de Cartago, decidindo o cânon da Bíblia inteira, em 397, incluiu os livros deuterocanônicos, que os protestantes chutaram para fora da Bíblia, antes do 26º século, ou seja, do século XVI, né? Do século XVI, os cristãos consideravam esses livros e eles não eram separados, como se vê no protestantismo, que aceita a autoridade deste concílio para o Novo Testamento, mas não para o Antigo Testamento. A Igreja Católica venerou sempre a Bíblia. Isso é provado pelo laborioso cuidado dos monges, protegendo e copiando manuscritos e as traduções constantes em línguas vernáculas, ao invés das falsidades sobre só Bíblias latinas. Entre outras evidências históricas abundantes e indisputáveis, a Bíblia é um livro católico, e não importa quantos protestantes estudam e proclamam isso. Peculiarmente, eles têm que reconhecer a dívida inegável com a Igreja Católica, por ter decidido o cânon e por preservar a Bíblia intacta durante 1400 anos. O protestantismo nega o sacrifício da missa, ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. Vamos pegar aí alguns versos. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, verso 18. Exatamente, aqui é o... Nós vemos aqui de Melquisedeque, né? Olha só. Onde o sacrifício da missa já está onde? No Antigo Testamento. Voltando a Abraão da derrota de Clodemor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, olha só, é o superior que abençoa o menor, né? E aqui está pão e vinho, mandou trazer o quê? Pão e vinho. Se nós olharmos para Isaías também,
66, olha só. Isaías 66, 61, 66, versículo 18 a 21. E virei para reunir os homens de todas as nações, que significa católico, né? E de todas as línguas, todos verão minha glória. Aí está. Executarei no meio deles um prodígio. Enviarei às nações, aqueles dentre eles que tiverem escapado de Tarsput, Lod, Mussol, Rodec, Tebal e Javã, as ilhas longínquas, que nunca ouvirão falar de mim, e não viram minha glória. Eles farão conhecer às nações a minha glória. De cada uma das nações terão todos os vossos irmãos, como oferenda ao Senhor, a cavalo, carros, liteiras, lombo de mulas, dromedários, ao meu monte santo. A Jerusalém, diz o Senhor, tal como os filhos de Israel trazem sua oferenda em vossos vasos purificados à casa do Senhor. Escolherei mesmo dentre eles sacerdotes, diz o Senhor. Veja, meus irmãos, perfeito esse estudo aqui que colocou o ex-pastor, pegando Gênesis, né, quando oferece a Abraão pão e vinho. Pão e vinho é Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo só pode ser sumo sacerdote segundo a ordem. Ele não pode ser sacerdote de um sacerdócio inferior, o levítico, arônico. Ele tem que ser do superior. Esse Melquisedeque não é deste mundo, porque Jesus disse aos judeus: Abraão me viu e se alegrou. Abraão se alegra ao receber pão e vinho e a bênção de Melquisedeque, porque é o superior que abençoa o inferior. É óbvio que Melquisedeque é o próprio Jesus. Os apologistas dizem, eu estou nem aí para esses apologistas. Os apologistas dizem, olha, é preciso ter cuidado, né? Fazer a comparação de dizer que Melquisedeque é Jesus. É negar as escrituras. É negar as escrituras. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele é claro. Quem é esse homem sem genealogia, sem pai e sem mãe? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Ninguém. Porque ele está desde antes de todas as coisas, do princípio, do início de tudo. Quem gerou Deus? Ninguém. Abraão me viu e se alegrou. É óbvio que Melquisedeque é Deus, é Jesus Cristo. Hebreus afirma isso. Vamos continuar. Aí se nós pegarmos aqui, ó, esse Malaquias 1:11, diz assim, Malaquias 1:11, na tradução da Bíblia de Jerusalém, está impecável. Diz assim, que levantarei um novo sacrifício da minha mesa, um novo sacrifício que será celebrado do nascer ao pôr do sol, de um lugar a outro das nações. Só poderá participar dos sacrifícios que tiver em comunhão com o altar. Malaquias 1:11. Aí está Hebreus, ó. Aqui, ó, Hebreus 7. Esse nós vamos pegar, Hebreus 7:24. Vamos pegar. Hebreus 7. Ó. Hebreus 7. A partir do versículo 1 de Hebreus, todo capítulo 7 de Hebreus, você vai entender que Jesus é Melquisedeque. No versículo 24, né, isso que está ali, 24 e 25. Este, porque vive
para sempre, possuem um sacerdócio eterno. Aí está. Olha outra vez, ó. 21 em diante. Jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente. E esta aliança do qual Jesus é o Senhor, ele é muito superior. Veja, a aliança, a nova e eterna aliança que Jesus é o fundador, o criador do seu sangue, essa igreja. Ei, olha, além disso, os primeiros sacerdotes deveriam suceder-se em grande número. Portanto, a morte não permitia que permanecessem para sempre. Este, porque vive para sempre, possui o sacerdócio eterno. É ou não é o eterno Melquisedeque? E por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor diante de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, é perfeito isso aqui. Depois pegar o capítulo 5 de 1 a 10, capítulo 8, 3, né? Fundou um tabernáculo fundado pelo Senhor, não por homens. Depois o 13 e o 8, né? 13 e 8. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Que transcende o espaço e o tempo. O protestantismo descrê, em geral, no desenvolvimento da doutrina, ao contrário da tradição cristã. E muitas indicações bíblicas implícitas, mas seguem a doutrina da Trindade, nem todos, tá, senhor ex-pastor? Que foi desenvolvida na história, nos 3 primeiros séculos do cristianismo. É tolice negar isso. A igreja é o corpo de Cristo. Um organismo vivo que cresce e desenvolve como corpos todos vivos, como corpo vivo, né? Deveria ser. Não é uma estátua, simplesmente para ser limpada e polida com o passar do tempo, como muitos protestantes parecem pensar. Pois é. Acha que a doutrina da igreja é isso. O protestantismo separa justificação de santificação, ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. Nós vimos isso anteriormente, né? Veja Mateus 5:20, Romanos 7, de 20 a 24, Romanos 2, de 7 a 13, 1 Coríntios 6, 11. Né? Então nós vemos isso, vamos pegar esses versos, que é rico, né? Para vermos essa questão aí, porque isso, tantos católicos que trazem isso refutando as heresias, vamos lá. Nós vamos pegar, esse aqui já pegou em outras passagens, vamos pegar o capítulo 7 de Romanos. Romanos 7. De Romanos, versículo 20. Em diante. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas é sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus e no íntimo do seu ser. Cito, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito, e me prende a lei do pecado que está nos meus membros. Homem feliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí está. Aí tem também no 2, Romanos 2, de 7, vamos pegar esse só de 1 Coríntios 6, 11. Está explícito demais, né? Está claro demais. Aqui está, ó. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Aí está.
Então o que é que eles fazem? Separa justificação de santificação. Justificação vem de quê? De justo. Santificação vem de quê? De santos. Os santos são o quê? Justos. Eita, eu tenho aqui uma verruga nessa perna. Eu sempre estou batendo aqui. A verruga começou a... batendo aqui, nossa. Eu esqueço, né? Tem esse gesto de sempre estar batendo na coxa. Ó. Pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, está refutado. Ó. Aqui, ó, esses versículos refutam perfeitamente. Mateus, Jesus refuta. São Paulo, né? Em Romanos e em Coríntios. Mateus 7. Eu peguei Romanos e deu certo lá de Romanos também. É Mateus 7, cara. Peraí. Mateus 7, 20, velho. Rapaz do céu. Mas aí vai do 7, vai do 20 ao 24. Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Ali está todo o protestantismo. Pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres, retirai maldito, nunca vos conheci. Simplesmente assim. O protestantismo desconsidera que as obras contribuam para a salvação, rejeitando assim a tradição cristã e ao ensino explícito da Bíblia. Aí está uma passagem do julgamento universal, né? Aí está de Mateus 25, 31 em diante. Estive com fome, me deste de comer. Aí está as obras de misericórdia, as obras que salvam. Os santos fizeram, a maioria dos santos, isso, né? Sempre olharam para os pobres. A igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Está, meus irmãos. Você pega todas essas referências aí, ó, de Lucas 18, de 18 a, né, em diante. Jó 6. E assim vai. Gálatas 5, 6, Efésios, Filipenses. Você pode pegar aí, ó, Hebreus 5, 9. Vamos pegar de Hebreus, pegar o menos uma, para não demorar o vídeo. Uma vez chegando ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já trouxe nesse canal um vídeo falando sobre Melquisedeque. A prova que eu dou dentro da Bíblia que ele é o próprio Jesus, ele é o próprio Deus. Porque o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio eterno do Pai. Vamos lá. É um sacerdócio infinito. Sumo sacerdote. O sacerdócio católico é sacerdócio. Sacerdotes. E Cristo é sumo sacerdote. O chefe desses sacerdotes. Continua. Essas passagens também indicam que a salvação é um processo, não um evento instantâneo como no protestantismo. O protestantismo rejeita a tradição cristã e o ensino bíblico, que sempre foi ensinado na Igreja Católica, onde as boas ações feitas na fé contribuem para a salvação. Ali não colocou, mas nós podemos pegar também o capítulo 2, versículo 27, que diz que assim como, né, a alma fora do corpo, ele está morto, a alma fora do corpo. Veja que ali fala a alma fora do corpo. Um herege disse aqui, mortalista, uma vez assistindo um debate, herege disse, a Bíblia não mostra, eu vou trazer um vídeo mostrando a alma fora do corpo. Eu já trouxe mostrando, refutando as seitas mortalistas, mas nós temos aqui dentro da Bíblia cerca de 4 a 5 versículos mostrando a alma fora do corpo, ou seja, o corpo morto e a alma, e um desses versículos é esse daí, no capítulo 2 de São Tiago, versículo 27, 28 por aí. Assim como
o corpo sem a alma está morto, assim a fé sem as obras é morta. Aqui você pode pegar vários versos aí, né? Mateus 16, 27, tá claro. Romanos 2, 6, claro, claríssimo, Romanos 2, 6. Vai falar, eu vou até pegar Romanos 2, 6, porque é muito bom esse versículo aqui. Eu não tenho decorado, mas eu fiz um estudo com ele sobre a questão da fé sem obra morta, refutando as heresias. Olha só, Romanos 6, 12, 6, 2, é muito bom. Olha só, ó. Romanos 6, Romanos 2, 6, meu Deus. 2, 6, olha aqui, ó. Ó. Marcado na minha Bíblia. Marcado na minha Bíblia, olha só. Olha só o que diz, ó. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Do mesmo jeito tá aqui as referências. Olha as referências do estudo, que as minhas Bíblias é tudo Bíblia de estudo. Olha as referências, olha só. Isso aqui é no meu estudo que eu fiz, arremete para Apocalipse, quando Jesus disse: eis que vem em breve, e trago comigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Não diz conforme a sua fé, diz conforme as suas obras. Quer dizer que fé sem obra é morta. Traga comigo, olha, vamos pegar aqui, no finalzinho do Apocalipse, ó. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, e trago comigo a recompensa, para dar a cada um conforme as suas obras. Apocalipse 22, 12. Capítulo 22, versículo 12. É o mesmo texto, né? É o mesmo texto do capítulo 2, verso 6 de Romanos. Tá claro isso, tá explícito isso. Aí tá, ó, 1 Coríntios, também é perfeito, ó, 1 Coríntios 3, 8, ó. Olha só. O que planta, o que rega, são iguais. Cada um receberá a sua recompensa. Aí está. Segundo as suas obras. Tá cheio, meus irmãos. Eu trouxe um vídeo que foi 1 hora e pouco, mostrando a fé com obras. As obras dentro da Bíblia Sagrada. Um vídeo longo. Um vídeo aí de uns 5 meses atrás. Tá no canal. Os protestantes têm convicção de que, aceitando Jesus como Salvador, já está salvo. Estou refutando isso aqui. Não é bem isso que a igreja primitiva e a Bíblia ensina. Filipenses 3:11. Filipenses 3:11. Vamos pegar essas referências aqui. Filipenses 3:11. Olha só. Com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:11 a 14. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, que é a salvação. O protestante diz que já está predestinado, já está salvo. Aí, ó, refutando o pé da letra. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta, tá até entre parênteses, a meta de quê? Da salvação. E que cheguei à perfeição, ó. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto: prescindir do passado, atirando-me ao que resta pela frente, os últimos dias de vida. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, salvação eterna, do qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Refutação perfeita, né? Aí você pega aí Hebreus 4:1, Tito 1:2, 1 Tessalonicenses 5:8, Tito 3:7, Mateus 25, de 1 a 13, onde se diz que devemos ser sempre vigilantes. Vigilante não é o mesmo que certeza. Já tenho certeza da salvação, não. Que Deus já predestinou para a salvação, então você uma vez já aceitou, quando começa lá em cima, aceitou Jesus, você já aceitou Jesus, você pode pecar, você pode prostituir, você pode tirar.
Protestante diz que eles, protestantes, pedem licença a Deus e podem matar outra pessoa. Senhor, licença aí, queima a outra pessoa. E não vai para o inferno porque pediu licença a Deus, já está predestinado, já está salvo. Porque aceitou Cristo, já está salvo. Todas as heresias são unânimes em dizer isso aí. Já aceitamos Jesus, já está salvo. E está num monte de pecado. Pastor que vive junto em fornicação, né? Outros que estão em adultério, mas já estão salvos. E sem falar que a maioria dos seus membros vive tudo em fornicação e em adultério. E dizem, já estão salvos. Veja o quanto são antibíblicos. Quando eu trouxe o vídeo, protestante não lê Bíblia, eu tenho razão 100%. É? Aí está. Muitos protestantes, especialmente os presbiterianos, calvinistas e batistas, acreditam que segurança eterna, acreditam em segurança eterna ou perseverança dos santos, convicção daquele que não pode perder a salvação. Isto está ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. Se você pegar aí, ó, esse monte de 1 Coríntios 9, 27, Gálatas, você vai ver aí, ó, todas essas referências. Todas essas referências. Aí, ó. Todas. Pode pausar o vídeo. Pause agora, vá. Vou contar até 3 você pausar o vídeo e pegar essas referências bíblicas para você ver. Refuta tudo ao pé da letra das heresias. 1, 2, 3. 130. Ao contrário do mito protestante, a Igreja Católica não ensina que ninguém é salvo através de trabalhos à parte, porque a fé é obras. A fé e obras são inseparáveis. Esta heresia, da qual o catolicismo é acusado frequentemente, estava na realidade condenada pela Igreja Católica no ano de 529, no século V depois de Cristo. É conhecido como pelagianismo. Esses hereges vivem no pelagianismo e vivem conversando besteira sobre a Igreja de Cristo. Visão que o homem pudesse se salvar pelos próprios esforços naturais dele, sem a graça sobrenatural necessária de Deus. Continua acusando a Igreja Católica desta heresia. É um sinal de preconceito e ignorância do manifesto da história, da teologia, como também o ensino católico, é claro. No Concílio de Trento, em 1545, e você pega isso aí no 63, ainda o mito estreitamente prevalece. Estranhamente prevalece. O protestantismo eliminou virtualmente a prática da confissão a um sacerdote, ou pelo menos pastor, ao contrário da tradição cristã na Bíblia. Pegue as referências, meus irmãos. Para o vídeo ficar longo, não posso pegar. Tem que chegar aos 150 esse vídeo. O protestantismo descrê na penitência ou castigo temporal para perdoar pecados, indo contra a tradição cristã e a Bíblia. Por exemplo, veja lá, ó. E ainda pega Levítico 5:5 e o versículo 26. Tá? O protestantismo tem pouco conceito da tradição e doutrina bíblica de mortificar a carne ou sofrer com Cristo. Deixa eu ver se tem Colossenses aí. Colossenses 24. Não tem. Mas Colossenses 24, Paulo diz: o que faltou às tribulações de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Pega as referências, irmãos, aí. Igualmente o protestantismo perdeu a tradição, doutrina bíblica de compensação vicária ou sofrimento remissório
de cristãos com Cristo por causa de um ou outro. Êxodo 22:20, Números, 2 Coríntios, vai pegando aí. O protestantismo rejeitou a tradição e doutrina bíblica do purgatório como consequência de sua falsa visão de justificação e penitência, apesar de evidências suficientes na Bíblia. O protestantismo mostra purgatório ao pé da letra. Onde é que está dentro da Bíblia também o nome Bíblia Sagrada? Dentro da Bíblia, meus irmãos, não tem o termo Bíblia Sagrada, mas nós encontramos a doutrina da Bíblia Sagrada dentro das Escrituras. Nós não encontramos o termo purgatório ao pé da letra dentro da Bíblia, mas nós encontramos a doutrina do purgatório dentro da Bíblia. Uma coisa é a doutrina, outra coisa é estar ao pé da letra. Por exemplo, cadê o nome hóstia dentro da Bíblia? Hóstia é uma palavra grega que traduzida para o português significa vítima. E nós vamos ver muitos versículos. Cristo foi a vítima de expiação por nossos pecados. Cadê o nome Eucaristia dentro da Bíblia? Não tem o nome Eucaristia ao pé da letra dentro da Bíblia, a não ser que você leia a grega. Né? A grega ou a latina, um negócio assim. Eucaristia traduzida para o português significa ação de graças. Vamos encontrar muito dentro da Bíblia. E assim vai. Cadê o nome transubstanciação dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia não tem o termo transubstanciação, mas nós encontramos vários versículos dentro da Bíblia falando no milagre da transubstanciação, o pão que se torna carne de Cristo. Nós encontramos vários deles dentro da Bíblia. O protestantismo rejeitou a doutrina das indulgências. Já mostrei aqui um vídeo de 1 hora e pouco sobre indulgências, que são simplesmente o perdão do castigo temporal para pecados, penitência, pela igreja aqui na terra. Tá aí a referência, tá? Pega aí. Isso não é diferente do que São Paulo faz em relação a um irmão errante na igreja de Corinto. Primeiro ele impôs uma penitência a ele. Eu já estou vocês falando que essa penitência está junto. O sacramento da confissão também é chamado de sacramento da penitência, tá? A ele, aí ó, confirmando. Só porque aconteceram alguns abusos antes da revolta protestante. Da revolta protestante. Admitida e retificada pela Igreja Católica. Retificada pela Igreja Católica. Não tem nenhuma razão para lançar fora, contudo, outra doutrina bíblica. É típico do protestantismo queimar completamente uma casa no lugar de limpá-la. Joga-se fora o bebê com a água de banho. Tem algo mais explícito, mais explicativo que isso? O protestantismo jogou fora as orações para os mortos em oposição à tradição cristã e à Bíblia. Tobias, 2 Macabeus, 2 Timóteo, onde Paulo ora pela alma de Onesífero. Já no primeiro século da era cristã, a prática de orar pelos mortos já era registrada em muitas inscrições gravadas nos túmulos de santos cristãos e mártires da fé. Os discípulos de São Policarpo iam rezar no túmulo dele. Em algumas catacumbas de Roma está lá escrito pedindo a intercessão de Paulo e de Pedro. E orando. Esses escritos é datado do século I para o século II. O protestantismo rejeita em chaos adequados a intercessão dos santos. Por outro lado, a tradição cristã e a Bíblia apoiam esta prática. Pega aí as referências. Eles podem interceder por nós. É óbvio. Alguns protestantes descreem nos anjos da guarda, apesar da confirmação bíblica e a tradição cristã. Se nós pegarmos aqui, o versículo ao pé da letra do anjo da guarda é o Salmo 33, versículo 8.
O Salmo 33, versículo 8, em outras Bíblias, Salmo 34, verso 8, diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Anjo da guarda. Né? Teme o quê? Teme vem de temor. Temor ou santo temor nós recebemos no batismo. Tá claro. E aí traz a referência. Vocês querem pegar, peguem. A maioria dos protestantes nega que os anjos possam interceder por nós. Ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. Se nós pegarmos lá Jó 5:1, vai dizer 5:1 também, se não estou enganado, 33:23 ou 23:33 de Jó, vai dizer assim: há um anjo entre 1000, um intercessor. Na Bíblia de Jerusalém vai dizer um mediador que possa interceder por ti. O protestantismo rejeita a Imaculada Conceição de Maria, apesar da tradição cristã desenvolvida e indicada pela Bíblia. Gênesis 3:15, está lá. Tá aí todas as referências, meus irmãos. Cheia de graça, interpretam os católicos em chaus, eu não sei o que significa isso. Linguísticos, significa sem pecado. Maria representando a Arca da Aliança. Aí está as referências. Lá em 2 Samuel 6, de 11 a 16, a arca que fica na casa de Obed-edom. Certo? A presença divina requer santidade extraordinária, pois Deus não habitará no meio do pecado. O protestantismo rejeita a Assunção de Maria, apesar da tradição cristã desenvolvida e indicações bíblicas. Ocorrências semelhantes na Bíblia não fazem a suposição improvável. Enoque, Hebreus 11, Elias, Paulo em Coríntios, êxtase. Subindo os santos, em Mateus 27, 52 e 53. Meus irmãos, são referências apologéticas bíblicas diferentes das minhas, são muito boas, por sinal. Muitos protestantes negam a virgindade perpétua de Maria, apesar da tradição cristã e o acordo unânime dos fundadores protestantes Lutero, Calvino, Zwingli e etc. O protestantismo nega a maternidade espiritual de Maria, ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. João 19, 26 a 27. Ali Jesus nos adota por mãe, por filho, nos dera por mãe, né? João é a coluna da igreja, João representa a igreja ali, está representando a igreja como coluna. Veja a mulher do céu, Apocalipse 12. Os católicos acreditam que Maria é uma santa e as orações dela são um grande efeito para nós. Isabel ora, né? Isabel ora, Isabel louva, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Que honra que vem a minha mãe de meu Senhor. Nós somos pequenos demais diante da Imaculada. E tá aí, Apocalipse 5, tá as orações e tal. 6. O protestantismo rejeita o papado, apesar da tradição cristã profunda e da forte evidência na Bíblia, a preeminência de Pedro como a pedra da igreja, ninguém nega que ele fosse algum tipo de líder entre os apóstolos. Como sabemos, o papado é derivado desta primazia. Aí está, as referências, né? São as passagens papais mais diretas. O nome de Pedro aparece primeiro em todas as listas dos apóstolos. Até mesmo um anjo insinua que ele é o líder deles. Veja aqui, ó. Essa é interessante. Marcos 16, 7.
Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos disse. Pácata. O nome de Pedro aparece como primeiro. Já foi aqui, tal. E ele andou pelo mundo como tal. Ele faz o primeiro milagre na igreja. Prefere o primeiro anátema. E é o primeiro a ressuscitar um morto. As referências estão aí, bíblicas, tá? O primeiro a receber os gentios. O nome dele é mencionado, mais algumas evidências. O nome dele é mencionado mais frequentemente que todos os outros discípulos reunidos. São 191 vezes. Essas são algumas evidências que destacam Pedro dos outros apóstolos. E se você pega no original, quando os apóstolos se referem a ele, está Kefas. Protestante, já estou se refutando aqui, que diz que depois Kefas só era ali em João, depois ninguém chamou mais ele de Kefas, só era ali só. Então você vê logo o erro que essas heresias tragam. Você vê logo a mentira. Vamos lá. 191 vezes. Essas são algumas evidências que destacam Pedro dos outros apóstolos. Desde o princípio, a Igreja de Roma e os papas têm o governo e a direção teológica. E a ortodoxia da Igreja cristã. Isso é inegável. Nenhum protestante imparcial teve a coragem e a ousadia de contestar tudo isso. Pois só o que Cristo transmitiu aos apóstolos e que se herdou destes numa sucessão interrupta da Igreja Católica. Tem foros de verdade revelada, portanto, digna de fé. O protestantismo, em seu desespero, tenta suprir algum tipo de continuidade histórica. A parte da Igreja Católica, às vezes, tenta reivindicar uma linhagem de seitas medievais, como os valdenses, os cátaros, os monoteístas ou donatistas. Porém, este empenho é sentenciado a um fracasso quando a pessoa estuda de perto no que as seitas acreditam. É claro demais, é evidente demais. Antepenúltimo. Os católicos têm o cristianismo mais sofisticado e pensativo da filosofia socioeconômica política. Uma mistura de elementos progressivos e conservadores, distinto da retórica que tipicamente dominam a arena política. O catolicismo tem melhor visão da igreja em relação ao Estado e cultiva como bem. Aí é claro, tá claro. O catolicismo tem melhor filosofia cristã. Trabalhou por vários séculos, reflexão, experiência, como em sua reflexão teológica, desenvolvimento, a Igreja Católica é sábia e profunda, para uma extensão que verdadeiramente tem um selo divino e seguro. Eu já me maravilhava, logo antes da minha conversão, de como a Igreja Católica
poderia ser tão certa sobre tantas coisas. Eu fui acostumando a pensar como um bom protestante que a verdade sempre era uma pluralidade de ideias de muitas denominações protestantes, todas juntas, mas afinal de contas, a Igreja Católica faz a diferença. Por esse motivo, o catolicismo tem a espiritualidade mais sublime, o espírito de devoção manifestado de 1000 anos diferentes. Da ideia monástica para o celibato heróico, do clero religioso, hospitais católicos, a santidade completamente de um Thomas Keepers, ou Santo Inácio, os santos incontáveis, canonizados, e ainda Madre Teresa, Papa João Paulo II, Papa João XXIII, os mártires primitivos, São Francisco de Assis, os eventos a Lourdes, Fátima, o intelecto deslumbrante de John Henry Newman, Cardeal Newman, né? A sabedoria e perspicância do arcebispo Shane de Fulton, São João da Cruz, a inteligência santificada de um Chesterton ou Miguel da... esses nomes aí não consigo falar. Mulheres anciãs que fazem as estações da cruz, do rosário. Este espírito devoto é incomparável em sua extensão e profundidade, apesar de muitas contraposições protestantes. Meus irmãos, eu terminei isso aqui a pulso, porque aqui é tudo branco, você está vendo aí, então dá um problema, meu olho está derramando lágrima. Mas consegui, esse é o quinto, se inscreva, compartilhe, faça uma playlist com esses 5 vídeos, coloque lá, 150 razões para deixar de ser protestante e se tornar um bom católico. Deus abençoe a todos.